Boa noite para todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Nídia Muniz, visibilidade, protagonismo e conexão na aviação. Seja bem-vindo, Garonce. Boa noite, Nídia. Obrigado aí pelo convite para estar aqui com você, dividir esse espaço. E para mim, a aviação é uma paixão da minha vida, o trânsito se tornou uma causa. E eu acho que é bacana a gente falar sobre essas duas realidades, né, que são tão diferentes, mas que têm tantos pontos em comum, né? E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Realmente a aviação é uma referência de segurança, né? Quando se trata de aviação, é onde as pessoas têm mais medo, e é engraçado que é o que tem mais segurança. E tem alguns mitos, né? Quando dá turbulência, todo mundo fica começa a chamar Jesus, até quem é ateu. Ai, meu Deus, né? Fica, se converte ao cristianismo rapidinho. Isso, rapidamente. Mas que a turbulência funciona ali como se fossem quebra-molas para a gente no carro, né? Mas antes de começar aqui as nossas perguntas, eu queria que você explicasse para a gente o que é Improtran. O Improtran é o Instituto Nacional de Projetos para Trânsito e Segurança. É uma organização da sociedade civil, da qual eu sou o vice-presidente, e ela foi criada com o objetivo de desenvolver projetos na área de segurança viária e segurança no trânsito para reduzir mortes e lesões no trânsito. Então, nós fazemos projetos que, muitas das vezes, o poder público não tem recursos nem estrutura para fazer. Então, já fizemos vários. Por exemplo, hoje nós temos as carretas de 91 toneladas que transportam cana-de-açúcar. É uma circulação muito restrita, mas ela precisava de ter certeza científica de que teria segurança. Então, nós fizemos esse estudo. Existem alguns tipos de implementos rodoviários. O implemento rodoviário é a carreta, né, o que vem atrás. O que se chama comumente de cavalinho é o caminhão-trator e o implemento é a carreta. E havia uma criada aqui no Brasil para atender a certas regras específicas aqui do Brasil, e ela não tinha comprovação da segurança. Quem é desse ambiente, desse universo, sabe, chama-se quarto eixo. E por muitos anos houve muitos questionamentos jurídicos. Nós fizemos esse estudo, comprovamos que ela é segura, seguindo certos limites. E assim como esses, a gente já conduziu estudos para avaliação de potência de caminhão-trator junto com a Mercedes-Benz. Terminamos há pouco tempo um estudo sobre os caminhões elétricos de grande capacidade, que são aqueles que transportam mais de 50 toneladas, junto com a Volvo. E agora estamos fazendo um estudo para o transporte de 91 toneladas florestal, né, chamado também de madeireiro. Então, assim, são estes estudos, e além disso, a gente tem uma área educacional no Instituto, que é uma especialização para formar engenheiros em segurança viária. E a gente faz isso em cooperação com a Agência Nacional de Transportes Terrestres e com a Ecovias, que é uma concessionária de rodovias. Então, metade dos alunos são funcionários da NTT e a outra metade são funcionários das diversas concessionárias de rodovias. E a gente forma esses engenheiros para eles usarem tecnologia para reduzir mortes e lesões nas nossas estradas. Então, assim, tudo o que o Improtran faz é com este objetivo, né? Inclusive, nós não fazemos nada que não traga como resultado a redução de mortes e lesões no trânsito. Porque existem diversas outras entidades que fazem vários trabalhos, né? Eu preciso, na realidade, um modelo de gestão que seja mais eficiente. Não somos nós que fazemos isso. Agora, se você quiser um modelo de gestão cujo resultado seja a redução de mortes e lesões, aí nós vamos encontrar um, e isso daí depende do envolvimento, né, da entidade, da empresa, da concessionária, da agência, com essa questão da redução. Porque você sabe, né, hoje no Brasil, muita gente não sabe, nós matamos por ano mais de 35 mil pessoas no trânsito. Fazendo uma continha rápida, é mais ou menos como se todo dia caísse um avião na ponte aérea, né? Que vai pousar em Congonhas ou no Santos Dumont. Então, você já imaginou? O que você acha, Nídia, você que é do mundo da aviação? Se hoje caísse um avião e matasse 100, amanhã caísse um outro avião e matasse 100. Isso sendo que ontem caiu um avião e morreram 100.
antes de ontem também. Você acha que a aviação brasileira ia continuar voando como se nada estivesse acontecendo? Mas de jeito nenhum, porque a aviação é muito visível, ela chama muita atenção. Só que no trânsito, todo dia, morrem 100. Todo dia. Todo Desses dia. 100, de 10 a 15 crianças. E aí, desses 100, 35 motociclistas. Só que isso já não é mais notícia. Você não vai ver no Jornal Nacional ou no jornal do SBT ou da Record. Hoje o Brasil matou 100 pessoas no trânsito. Não, são casos isolados, né? Chega uma reportagem para a gente assim, aconteceu um acidente em Minas, aconteceu um acidente no Paraná, mas quando cai avião, mataram 200 e tantas pessoas. Mataram, não, morreram 200 e tantas pessoas. É porque quando a quantidade é de uma vez só, quando cai um avião, vira uma comoção nacional e internacional, mas se for comparar, de repente não, né? No trânsito é muito mais do que a quantidade de um avião cair. É muito maior. E aí falam, não, mas é porque o Brasil é um país muito grande, é um país muito populoso. Mas há países geograficamente maiores do que nós e que não matam esse número no trânsito. O Canadá é um deles. Mas tudo bem, no Canadá a população é pequena. O território é grande, mas a população é pequena. Não, mas vamos para países muito populosos, como, por exemplo, a Rússia, a Índia, e não matam tanto que nem o Brasil no trânsito. Então, assim, é uma questão de entrar no inconsciente coletivo de que morrer no trânsito é normal, quando não é, né? Tanto que já há alguns anos não se fala mais acidente de trânsito, né? Houve uma mudança, inclusive, no Código de Trânsito Brasileiro. O que se fala é sinistro de trânsito. Porque sinistro, na aviação... eu não sabia. Porque na aviação a gente continua usando o termo acidente, né? Mas no trânsito, fez-se esse estudo, as seguradoras sempre usaram sinistro. Você pode ver que as apólices de seguro sempre se referiram aos eventos de trânsito como sinistro, por uma questão de embasamento legal e jurídico. Por quê? Sinistro é algo inevitável, né? Agora, o acidente, sinistro é perfeitamente evitável. E acidente é inevitável. Inevitável. Do tipo, eu estava caminhando e aí caiu um raio na minha cabeça. Isso aí é acidente ou sinistro, né? Não tem como, né? Aquilo ali foi acidental, né? Não tinha como evitar. E a seguradora, inclusive, se fosse acidental, algo que pudesse ser evitado, se alguém não evitou, esse daí é o responsável por arcar com as consequências. Então, assim, já há alguns anos que não existe mais o termo acidente de trânsito perante a lei. Mas, infelizmente, continuam morrendo, né? As mais de 35 mil pessoas todos os anos, e até proporcionalmente, como você disse, poxa, tenho medo de andar de avião. Você tem medo de entrar num carro como passageiro de um Uber, um 99, para ir para algum lugar? E sem cinto atrás, né? Porque aí o peso multiplica, se ele for parar lá na frente, o peso para o motorista que vai, né, falando uma forma dentro da física, né, o peso que a pessoa vai ter do impacto em cima do motorista, né? E assim, já tem 10 anos, Nídia, que eu atuo especificamente na área de trânsito. E a gente acaba conhecendo muitas histórias, né? E a gente vê coisas, como eu vi aqui em Brasília, no Distrito Federal, onde eu moro, que assim é de cortar o coração. Porque a não percepção do risco leva a uma exposição desnecessária e cujo resultado vai destruir a vida daquela pessoa para sempre. Um casal aqui em Brasília que mora numa das cidades satélites. Já eram 9 horas da noite e eles estavam se deslocando do plano piloto de Brasília, que seria o centro, para esta cidade satélite, uma rodovia com excelentes condições da rodovia, uma manutenção perfeita, não há o que falar
em erro de projeto da rodovia, não há o que falar em questões da pavimentação, da Que sinalização. Brasília é toda plana, né? Ela foi planejada e é toda plana, né? E isso, perfeito. Eles estavam em um veículo relativamente novo, né? Com 3 anos de uso, tinha lá uns 40 mil quilômetros rodados, ou seja, um carro novo, né? Em perfeitas condições. E estavam o casal, né? Usando cinto de segurança no banco da frente e a filha do cinto de segurança no banco de trás. E a menina estava com sono, passou o dia inteiro na escola, demorou a voltar para casa. E aí os pais, com pena da menina que estava meio que caindo e tal, pegou, tirou o cinto e deixou a menina deitada, atravessada no banco. Mas, poxa, aquele pai, ele trabalhou o dia inteiro, ele não estava na farra, ele estava sóbrio, não usava drogas. Eu não tenho dúvida, não conheço de perto a família, mas certamente aquela menina, filha única, era prioridade da família, né? E na descida, um leve declive, um caminhão desgovernado, que estava sem controle dos freios, veio e bateu na traseira deles. E ele não percebeu que o outro se aproximava assim. Ao colidir na traseira, aquele impacto fez com que todos fossem jogados para frente. O pai e a mãe ficaram presos pelo cinto de segurança e não aconteceu nada com eles. A menina foi jogada para fora do carro e a própria dinâmica do que aconteceu fez o carro deles passar por cima da menina, que morreu. Então, depois que acontece uma coisa dessas, qualquer um que tem filho jamais vai deixar ele andar sem o cinto de segurança. E a gente, assim como tem esse caso, existem milhares de outros, por conta da falta de percepção do risco no trânsito. E muitas das vezes a percepção de risco na aviação, ela é exacerbada, ela é exagerada, né? A gente que já voou muito sabe, avião foi feito para balançar. Quando você olha para a asa de um 787 em voo, né? Se você parar e prestar atenção, você vê que aquela asa, ela tem, se eu não me engano, acho que são 3,80 m de um ponto máximo de inflexão e deflexão. Mas ela é feita para isso mesmo, né? Porque se ela não tiver esse movimento, ela quebra. Então, isso Exato. Agora, assim, nossa, um avião daquele tamanho entra em turbulência, tem que colocar o cinto de segurança, para você não se machucar. Mas as pessoas ficam apavoradas, quando, na realidade, aquele meio de transporte foi projetado para isso, né? Eu até falei, vem cá, me mostra aí qual foi o avião recente na história da aviação comercial que caiu por turbulência. As turbulências, às vezes, causam lesões graves, pode até matar, para quem está sem cinto, ou você pode até estar com cinto, mas se for no meio de um serviço, um daqueles carrinhos começa a balançar e pode cair, machucar alguém e tal. Agora, avião da aviação comercial, que caiu porque passou em turbulência, eu desconheço. Então, assim, é uma percepção exagerada de um risco, e uma percepção que não faz diferença nenhuma, porque ele é passageiro, né? Ele percebeu não o risco. Agora, o indivíduo que está conduzindo o seu carro e que não tem esse cuidado de olhar para trás e perguntar para os passageiros se eles estão usando cinto de segurança, né? Que jamais deixar o seu filho, criança, andar no colo de alguém no banco da frente. São coisas que parecem tão óbvias, né? E que as pessoas não fazem. Sempre acho que vai acontecer com o outro, né? Não, com o vizinho, nunca com eles.